Pois bem, pessoal, vamos gravar aqui então nossa videoaula referente a números inteiros, aquele questionário que eu passei para vocês. A primeira questão fala sobre esse submarino que está 20 metros abaixo do nível do mar, então a posição desse submarino é menos 20. Lembra na aula que eu falei com vocês que quando a gente está abaixo do nível do mar, a nossa posição é negativa. Então, se ele descer o triplo da profundidade, o triplo de 20 metros, 60 metros. Então, qual que é a posição? A posição dele será menos 60 metros. Ok? Tranquila essa. Essa questão aqui é um pouco mais difícil. Essa questão aqui nem envolvia números negativos. Mas, toda vez que a gente chega em fração, é comum a gente agarrar, que a gente esquece, que é muita informação. Então, vamos lá. Pessoal, então primeiro eu tenho que resolver o parênteses, né? Aqui no parêntese nós temos essa fração. Então, o que eu vou fazer com essa fração? Eu estou subtraindo uma fração e eu não posso subtrair denominadores, ok? E os denominadores são diferentes. Então, gente, uma forma que a gente tem de fazer isso aqui, que eu passei para vocês na sala, é essa aqui, da gente multiplicar os denominadores. Então, tem outras formas também. Quem quiser utilizar outra forma, fica à vontade. Mas essa é bem mais tranquila, então vou utilizar ela. Eu multiplico os denominadores. 3 vezes 6, 18. Isso aqui. Aí depois eu multiplico cruzado. Eu venho aqui primeiro no 5, multiplico ele por 3, dá 15. Depois eu multiplico 1 vezes 6. 6, então 15 menos 6. O denominador fica 18. Daqui para frente eu só repetir, tá, gente? Ah, não, desculpa. Eu repeti esse 1/5 e eu resolvi essa raiz quadrada aqui, tá? Raiz quadrada de 9 quartos, 3 meios. Muito bem. Então, se eu subtrair 15 menos 6, fica 9 sobre 18. Só que o 9 sobre 18 eu posso simplificar, dividir por 9. Então, isso vira meio, 1 meio. Se eu dividir o 9 por 9 dá 1, 18 por 9 dá 2. Aqui eu tenho que fazer outra subtração de denominadores diferentes. Vou fazer o mesmo processo. 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5 menos 2. Então, 5 menos 2 é 3. E então ficará 3 décimos isso aqui. Então, 3 décimos dividido por 3 meios. Gente, na divisão de fração, eu vou repetir a primeira fração, que é 3 décimos. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. 3 meios, então, vira 2 terços. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 3, 30. Aqui, esses 6 trintaavos, posso dividir por 6 aqui e simplificar. Então, 6 dividido por 6 dá 1. 30 dividido por 6 dá 5. 1/5, tá bom? Só que a resposta está em decimal. O que eu vou fazer, então? Eu divido 1 por 5. Para dividir 1 por 5 aqui, o 1 é menor do que o 5, então põe um 0 e uma vírgula e acrescenta um 0. Lembram? Então, põe 0 e uma vírgula, acrescenta um 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0, 0. Então, a resposta está aqui, 0,2. Tá bom? Um pouquinho complicadinho essa aqui, mas nada que a gente já não tenha feito na sala de aula. Próxima questão aqui, veja bem. Esse fiscal aqui foi lá nessa venda, conferiu os pesos lá das pacotes de arroz. Aí, em alguns, tinha mais que 5 quilos e outros tinha menos que 5 quilos. Aí ele anotou aqui, ó, esse pacote tem menos que 5 quilos, esse tem mais que 5 quilos, ó, tá passando aqui 2,9 gramas. Esse aqui está faltando 4 gramas, está menos 4 gramas. Aí ele anotou a diferença em cada pacote. Então, ó, o que é a soma da diferença dos 6 pacotes expressa? Gente, vamos calcular a soma então, tá? Vamos calcular a soma disso aqui tudo. Então, menos 5,7 mais
5,2, mais 3,5, mais 2,9, mais menos 3,2, né? Então, mais menos 3,2 e mais menos 4. Aí agora é só você resolver. Ó. Primeira coisa, a gente eliminar os parênteses. Né? Elimina esses parênteses, aquele negocinho todo, que a gente, aquela regrinha que a gente já tinha feito na nossa aula passada. E alguns lugares vão ficar menos e outros mais. Então, gente, menos 5,7 mais 5,2. Então, ó, se eu tenho uma dívida de 5,70 e eu tenho 5,20, o que vai ficar faltando? Eu vou continuar devendo aqui, ó, 50 centavos, ou menos 0,5. Aí eu fiz só essa conta aqui. Agora eu vou para essa conta aqui, ó. Eu estou devendo 50 centavos e tem 3,50. O que vai sobrar para mim aqui? 3, ó, né? Então, 3 mais 2,9, 5,9. 5,9 menos 3,2, 2,7. E aqui no final eu tenho 2,70 e estou devendo 4. Então, eu vou continuar devendo, né? Que eu estou devendo mais do que eu tenho. Então, vai ficar menos 1,3. Então, o que é a soma das diferenças expressa para a gente? Uma falta de 1,3 gramas, menos 1,3. Letra A. Tá? Aqui falou sobre as variações de temperaturas e tal. Então, nesse caso, a queda de temperatura do rio e no deserto seriam, respectivamente, de. Então, aqui nós devemos calcular a diferença, que é subtrair essas variações. Gente, então eu pego a temperatura de 25 graus do Rio de Janeiro e subtraio por 17 graus. Pego a temperatura máxima, subtraio pela temperatura mínima. 25 menos 17, 8 graus. Beleza. Vou lá no Saara, pego a temperatura máxima, 51, subtraio pela temperatura mínima, que é menos 4. Só que quando você subtrai menos, menos, isso se transforma em mais. Né? Então, 51 mais 4, 55 graus. Aí tem que tomar cuidado só com isso aqui. Tá bom? Aqui a expressão que tem como valor menos 10 é esta. Eu fiz todas as expressões aqui, vocês podem conferir. Aqui falou do camelô, né? Ele fez 4 vendas. Então, na primeira ele teve um prejuízo de R$4. Então, tá aqui o prejuízo dele, menos 4. Então, na segunda venda, ele teve um prejuízo de R$11. Então, mais um prejuízo de R$11, que é menos 11. Na terceira venda, ele teve um lucro de R$13, então mais 13. E na última venda, ele teve um lucro de R$5, então mais R$5. Então, no final, ficou com 3. Essa pirâmide dos números, nós já fizemos uma pirâmide dessa. Então, essa pirâmide eu devia começar ela por aqui, tá? Eu tenho aqui um 4 aqui em cima, aqui eu tenho um 5, então, logicamente, eu vou ter um menos 1 nesse tijolinho da pirâmide. Se eu tenho menos 1 aqui, menos 1, né? Uma dívida de 1 e uma dívida de 2, uma dívida de 3, menos 3. Aqui, sim, menos 3, 2. 4 mais 2, 6. 4 menos 3, 1. Mais 6, 7. Então, a resposta é 7. Aqui, pessoal, os números representados pelos pontos, ó, eu escrevi todos os números que representam todos os pontos aqui. Então, o A é menos 4, o B é 3 e o C menos 1. Certo? Isso aqui é uma matéria que está no caderno de vocês. Quem é maior, menos 3 ou o seu simétrico? Pode conferir lá no caderno que tem lá falando sobre simétrico, tem lá falando sobre módulo, módulo de menos 8. É o 8 positivo, então o 8 positivo ele é maior do que menos 8. O simétrico de menos 3 é 3, então o simétrico de menos 3 é maior do que o menos 3. E o simétrico de menos 10 é 10. Então, quem é maior? Maior é o simétrico de menos 10. Aqui para escrever em ordem crescente, bastava você pegar a ordem crescente do menor para o maior. Então, ó, quem fez menos pontos foi Lúcio, porque fez menos 100 pontos. Depois vem Carlos com aproximadamente menos 50.
O Ari fez aproximadamente 200 e o João aproximadamente 350 pontos. Então, a ordem crescente é essa daqui. Muito obrigado a todos. Desculpa aí que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas é a necessidade nossa aqui do exercício. Então, espero que tenha ajudado vocês.